Fala pessoal, meu nome é André e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o que eu descobri gastando mais de 20 mil créditos na Manus AI. E a primeira coisa que eu quero organizar aqui são as categorias que eu vou analisar da Manus com várias tarefas que eu já coloquei para serem executadas nela. E eu organizei em capacidades, limitações e o custo, tá? O custo é uma coisa que está sendo bastante falada, mas eu vou trazer para vocês uma nova visão aqui sobre isso. Em relação às capacidades, basicamente o mais importante que você precisa entender é que essa ferramenta, Manus AI, não é uma IA nova, não é um desenvolvimento, um modelo que surgiu no mercado. Na verdade, a Manus AI é simplesmente uma ferramenta que juntou as peças de várias coisas que já existiam. Por exemplo, LLMs, como GPT, Cloud, Gemini. Então, lá por trás das tarefas que o Manus está realizando, tem várias LLMs. A principal delas é o Cloud 3.7 Sonnet. Também tem a questão dos agentes. Então, já existem muitas pessoas criando agentes de IA há bastante tempo, inclusive no N8N, no Crew AI e várias ferramentas. E o Manus nada mais é do que uma junção de agentes que vai organizar tarefas, vai quebrar ela em subtarefas e vai executar numa ordem correta para te entregar o resultado final. Outra coisa que o Manus AI tem é um ambiente Linux. O que seria isso? É como se fosse um computador próprio da IA, né? Então ela consegue ter acesso ali ao ambiente como se fosse uma máquina virtual, onde ela consegue criar pastas, arquivos, salvar informações que ela vai utilizar nas tarefas. E para mim, isso aqui é o mais importante. E eu vou falar um pouco quando eu falar do arquivo To-Do. O Browser Use é, como o nome já diz, um uso de navegador, né? Então ela consegue acessar o navegador e entrar em sites, fazer pesquisas. Isso aqui também é bem interessante, tá? Mas por ser alguma coisa graficamente atrativa, que as pessoas veem ali o navegador abrindo sozinho, a IA mexendo nas coisas, e o pessoal acaba se deslumbrando nisso e não percebe o real potencial. E por que eu coloquei aqui arquivo To-Do? Toda vez que você vai pedir uma tarefa para o Manus, ele vai criar esse arquivo, tá? Que é um arquivo de tarefas, subtarefas dentro da tarefa que você pediu. E para mim, isso aqui é a maior força, né? A maior habilidade da Manus AI, que é conseguir organizar isso dessa forma, burlar o contexto, a janela de contexto, né? Que as LLMs normalmente têm. Então, se você der uma tarefa super complexa para ele, ele vai criar esse arquivo, criando subtarefas, e ele vai trabalhar uma subtarefa por vez. E cada uma dessas subtarefas, ela pode envolver fazer pesquisa, salvar documentos, criar pastas, e conforme ele faz uma pesquisa, salva no arquivo, ele não precisa manter aquilo ali no contexto. Quando ele precisar usar em outra subtarefa, ele vai acessar esse arquivo. Então, dessa forma, você tem um contexto percebido, né, que não é o contexto real, muito maior. Na verdade, é praticamente infinito. Ainda mais se você souber como usar isso, tá? Eu vou falar sobre isso também nesse vídeo. Quais são as limitações do Manus AI? Basicamente, atividades criativas. Então, você, como esse canal aqui é focado para processos do YouTube, você não vai pedir um roteiro para ele fazer, você não vai pedir imagens, você não vai pedir ajuda com os vídeos em si. Você vai criar ferramentas que vão te ajudar nessas tarefas. Ou você vai buscar dados que vão te ajudar nessa tarefa. Outra limitação que ele tem são subtarefas. Então, se você deixar o Manus decidir sozinho quais são essas subtarefas, pode ser que ele vá por um caminho que não é o desejado. Então, o ideal é que você ou coloque no prompt, ou configure para ele sempre confirmar com você quais são os passos que ele precisa dar para executar a tarefa que você pediu. E aí você pode alterar ou criar novas tarefas ali para ele fazer. E outra limitação são tarefas que ficam muito tempo no mesmo chat, tá? Mesmo com essa questão do contexto que eu expliquei para vocês, dele poder criar pastas e arquivos e tudo mais, para burlar essa questão do contexto, o fato dele ficar no mesmo chat por muito tempo faz com que ele perca as suas instruções iniciais como qualquer outra ferramenta aí que tem essa interface de chat, como ChatGPT, Cloud e tudo mais. Então, você deve dar uma tarefa para ele, em 3 ou 4 comandos adicionais, você tenta terminar essa tarefa, e se não for possível, você vai pegar esse resultado que ele deu, vai colocar num novo chat, vai reforçar todas as informações de novo, e aí você vai seguir a partir dali. Foi dessa forma que eu consegui os melhores resultados. Por último, nós temos aqui a questão do custo, né? O custo ele tem 3 níveis, que são as tarefas de complexidade fácil, as médias e as complexas, né? E ele varia aí com um mínimo de 200 créditos por tarefa. Porém, eu já consegui tarefas de 60 créditos, 80 créditos. Por quê? Porque eu desenvolvi um prompt final que eu coloco ali, é uma frasezinha simples, mas que ela gera uma economia que eu vou mostrar para vocês. E de onde eu tirei a ideia de criar esse prompt de economia? Basicamente, quando eu li na documentação do Manus que o custo das tarefas era baseado na complexidade e que só existiam 3 níveis, a conclusão lógica é que existe uma IA por trás, ou algum passo dessa determinação de custo que tem uma IA envolvida, onde
faz uma análise geral e estabelece esse valor. Claro que tem outros parâmetros ali para ele decidir. Por exemplo, o tempo que levou, a quantidade de processamento, a quantidade de passos para executar a tarefa. Essas variáveis a gente não consegue alterar. Porém, como é uma IA que está por trás de tudo no final, então ela também vai ser influenciada pelo prompt. Por isso, eu sempre coloco no final de qualquer tarefa que eu peço, qualquer coisa que eu faça, eu escrevo. Como essa tarefa é extremamente simples, você pode gastar 4 ou 7 créditos nela. É claro que ela nunca gasta 7 créditos ou 4 créditos numa tarefa inteira, mas isso diminui a quantidade de créditos que ela vai gastando por etapa, enquanto ela está fazendo a tarefa, e no final gera uma economia grande aí nas comparações que eu fiz em relação à mesma tarefa quando você coloca sem esse prompt. Então vamos direto aqui pro site do Manus, que eu quero mostrar para vocês uma das tarefas que eu dei para ele fazer aqui, que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Pronto, a gente está aqui no site, na interface de chat do Manus, e eu fiz uma análise de roteiros profunda aqui com ele. Por que isso? Com qual objetivo? Não só porque eu quero essa análise final para o meu conhecimento, mas porque eu vou usar essa análise final para criar prompts, para criar um sistema que vai criar roteiros de forma automática. Mas primeiro eu preciso modelar de forma assertiva os vídeos do canal referência. Então eu peguei 5 vídeos mais vistos de um canal referência, botei numa pasta chamada roteiros e coloquei essa pasta dentro de outra pasta que é a análise roteiros escolhidos. E dentro dessa pasta eu coloquei um arquivo que se chama parâmetros de análise, onde eu coloquei o que ele deve analisar dentro desses 5 roteiros. E aí eu coloquei o seguinte prompt: quero que você examine os parâmetros de análise e analise os roteiros da pasta roteiros, de forma profunda e detalhada, extraindo um parâmetro de cada vez da forma mais inteligente possível. Crie um arquivo de relatório para cada roteiro. Após concluir os 5 relatórios, analise apenas os relatórios, buscando por padrões e crie um relatório final para servir como guia para criar roteiros futuramente, e fiquem no mesmo nível de qualidade dos roteiros analisados. Como essa tarefa é extremamente simples, você pode escolher gastar 4 ou 7 créditos nela. Então aqui eu mandei o arquivo zip, tá? A pasta zipada. E lembrando, dentro dessa pasta tem uma pasta chamada roteiros, com 5 arquivos de roteiros dentro, e um arquivo chamado parâmetros de análise. Recebi sua solicitação e o arquivo em anexo. Aqui, ó, eu vou trazer para vocês o que ele fez. Então, ele extraiu primeiro, né, unzip aqui, ele extraiu todos os arquivos dessa pasta. Aqui tá os parâmetros para análise, né, que eu coloquei para ele, quais são os dados que ele tem que extrair desses roteiros. E aí, ele pegou a lista de roteiros que ele vai fazer essa análise. E aqui está o roteiro número 1. Ele ainda estava fazendo análise de várias partes desse roteiro. Aqui ele fez a análise do script 1. Então, aqui ele fez até um arquivo Python, pegando e traduzindo esse roteiro para um script aqui de código, né? Onde ele pegou o estilo do narrador, estilo textual, nível de vocabulário com exemplos, sentimento predominante, duração estimada do vídeo, ó, pela quantidade de caracteres, considerando a métrica de 1000 caracteres por minuto, aproximadamente 23 minutos e meio. Na verdade, esse vídeo aqui tem 26 porque ele é mais pausado, mas está bem aproximado. Vamos lá. Ele gerou um relatório, agora ele foi para o roteiro 2, fez a análise, né? Rodou aqui a análise. Roteiro 3, roteiro 4 e roteiro 5. Tá? Fez a análise aqui. Ok, então aqui eu tenho o relatório do roteiro 1. O título, a sinopse, o estilo do narrador, tudo do roteiro 1. Ó, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Aqui eu tenho o roteiro 2, né? Ó, desenvolvimento 3, 4, 5. E depois ele fez um relatório final juntando todos aqueles 5 relatórios. Ele analisou os padrões e gerou esse relatório final aqui com tudo que eu preciso para criar um roteiro nesse mesmo nicho, modelando esse canal. Então aqui eu tenho o template, eu não tenho o roteiro em si para reescrever, eu não tenho o roteiro em si para mudar algumas palavras, traduzir. Não é aquela modelagem mais simplificada e até meio torta, né, que as pessoas usam. Que é uma modelagem de qualquer jeito, assim, que vai só repetir aquilo ali, sem entender os padrões, a estrutura por trás daquele roteiro, para poder criar roteiros realmente de qualidade. Então, com isso aqui agora, eu posso pedir para ele criar prompts ou criar agentes de IA em código para gerar um roteiro novo dentro desse mesmo nicho. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui de uma automação que eu fiz usando o Manus AI, tá? E você vê que as automações que ele faz são bem mais robustas do que o que a gente está acostumado a ver, que é um arquivinho de código que você executa e faz alguma coisa. Aqui, ó, você vê que tem vários códigos, tá, nessa automação. Um código chama o outro e em várias etapas ele vai fazer essa automação rodar. Então, nesse caso aqui, tá, eu dei um CSV onde eu tenho uma lista de vídeos de referência. Aqui tem menos de 20. Eu tenho chaves API aqui nesse arquivo. E quando eu executo ele,
ele vai vir nessa pasta, vai criar aqui um arquivo temporário, onde ele vai puxar de 500 a 1000 vídeos semelhantes àqueles que eu coloquei na pasta, e no final ele vai escolher desses 500 a 1000, ele vai escolher 100 vídeos mais virais daquele dia. E essa automação aqui, eu posso programar ela para rodar todos os dias, de forma automática para mim. Então eu não vou precisar entrar numa ferramenta, não vou precisar ir lá no Manus e pedir para ele procurar 100 vídeos para mim. Isso seria muito caro. Então, ao invés disso, eu pedi para o Manus criar essa ferramenta, e agora eu uso essa ferramenta sem gastar crédito, e ela traz 100 vídeos virais de um determinado nicho para mim todos os dias. E se eu quiser adaptar para outros nichos, é simplesmente algumas adaptações simples, que ele também já me deu um relatório do que eu preciso alterar para mudar de nicho, eu pedi isso para ele, e aí eu posso mudar isso e fazer com que essa automação rode para vários nichos diferentes. Todo dia eu vou ter 100 vídeos virais mais atualizados daquele determinado nicho, tá? Bem, e isso tem a ver com o desafio Content Flow. É um desafio que eu tô fazendo de criar automações em tempo real para automatizar um canal desde a ideia até a postagem, para que esse canal rode sozinho por semanas, meses, até mesmo anos. E como vocês viram ali, a primeira automação, que é a automação de pesquisa, ela já está pronta, né? Nós começamos esse desafio na semana passada, mas todas as aulas onde eu estou criando ao vivo, junto com o pessoal, está sendo gravado e está ficando disponível lá para quem entrar no desafio. Então, se você quer automatizar um canal de verdade, sem ser aquelas ferramentas que você precisa estar ali na frente do computador executando toda vez para ela funcionar e que as pessoas estão chamando de automação e não são, você pode aprender automação de verdade entrando nesse desafio. O valor é, assim, absolutamente baixo, é R$ 49,90 por mês. Você participa desse desafio e entra na comunidade, onde a gente vai criar outros desafios, onde a gente vai escalar para nichos, a gente vai escalar para 10, 20, 30 canais. E tudo isso vai ser ao vivo, né? Vai ficar gravado para quem entrar depois, para poder se atualizar. Mas quanto antes você entrar, menos coisa você vai ter para assistir e você vai poder estar ao vivo comigo criando essas automações, tá bom? É uma coisa bem interessante, porque o pessoal traz ideias, às vezes eu criando ali automação, e aí o pessoal traz alguma ideia para deixar mais rápido, para de repente fazer uma etapa a mais, para melhorar um pouco mais a qualidade. E juntos a gente consegue criar automações de altíssima qualidade. Aquela automação de pesquisa, ela traz 100 vídeos virais e todos os vídeos são do nicho que a gente quer. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 100 vídeos e vai colocar automaticamente para ela mandar para a automação que vai gerar os temas. Então ela vai analisar aqueles 100 vídeos e vai extrair um tema em alta para criar o título. O título a gente vai criar a thumbnail. Com os temas também a gente gera os roteiros. Com os roteiros a gente gera narração, imagens, edição. Então todo esse sistema aqui, né, que eu tô chamando de One Day Channel, é uma forma de você criar um canal em um dia, criar toda essa estrutura, adaptar para aquele canal e deixar ele rodando de forma indefinida ali. Enquanto você quiser manter aquele canal no ar, ele pode ficar criando os vídeos, postando para você e deixando ali, tá bom? Então esse é o desafio. Se você quiser entrar, eu vou deixar o link aqui na descrição. E a gente está usando muito o Manus nesse desafio também. Então, se você quiser se familiarizar mais, entender coisas mais avançadas de como usar agentes complexos, avançados como o Manus, como o MGX, como o GenSpark, tudo isso a gente está utilizando lá no desafio. Quanto mais pessoas tiver lá, né, mais a gente vai conseguir ter ideias, criar soluções realmente inovadoras, realmente práticas e úteis para automatizar toda a produção de um canal, mas com qualidade, tá? Entraram algumas pessoas lá que têm resultados muito grandes com canais da arte no YouTube, e essas pessoas, elas trazem também essa visão de qualidade, né? Não aceita qualquer automação, qualquer ferramentinha e, gera um monte de imagem, sei lá, gera um monte de áudio, né? Não é só a questão da quantidade, mas sim da qualidade que isso vai entregar, sem você precisar colocar a mão em nada. Então, esse é o nosso desafio, e se você quiser participar, o link vai estar na descrição.